Oi pessoal, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o Thiago Stark e hoje eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com você algumas coisas que Deus tem falado comigo. E o que eu vou falar nesse vídeo eu tenho a convicção absoluta de que Deus não está falando somente comigo, mas Ele tem falado com outras pessoas também em vários lugares, que é para nós despertarmos. Sabe, queridos, o que é que nós temos feito nessa terra? Quem nós temos sido para as pessoas? O que é que as pessoas têm recebido de nós? E o versículo que eu gostaria de citar hoje é João 14:12. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar. João 14:12. Que Jesus ele falou, aquele que crê em mim pode fazer as mesmas obras que eu faço, obras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. E eu tenho visto, já ouvi várias ministrações a respeito dessa passagem, e muitas vezes as pessoas focam somente na parte em que ele fala as mesmas coisas que eu faço e coisas ainda maiores. Eu tenho até uma camiseta, coisas ainda maiores, que eu gosto de usar, gosto de ter, para que eu sempre esteja lembrando que Deus conta comigo para muito mais do que Jesus fez, né? Mas as pessoas só se atentam a isso. Se a gente separar por partes, Jesus falou, olha, aquele que crê em mim pode fazer as mesmas obras que eu faço e obras ainda maiores. O que é que Jesus estava falando? Tudo que eu fiz, vocês podem e devem fazer, mas não olhem somente para isso. Tem muito mais coisas que vocês podem fazer. Obras ainda maiores, é exatamente isso que Jesus estava falando. Não olhe somente para o que eu fiz, tem muito mais. Tem muito mais coisas para fazer. O período que eu estive aqui na terra, eu dei o exemplo, eu fiz de tudo por vocês, mas sabe, agora eu vou para junto do Pai. E tem muito mais coisas que vocês podem fazer. E eu gosto sempre de frisar nesse final, porque eu vou para junto do Pai. Olha só, o que é que Jesus estava falando? Eu estou indo embora, eu estou voltando para junto do Pai. E agora é com vocês. Agora são vocês que vão ficar aqui. Você percebe como Jesus passou a responsabilidade para a gente? Aquele que crê em mim pode fazer as mesmas coisas que eu faço, coisas ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Não é nada mais isso do que Jesus estava falando. Olha, eu estou indo embora, eu vou voltar para junto do Pai. Agora vocês que vão ficar aqui, vocês devem fazer as mesmas coisas que eu fiz e devem fazer coisas ainda maiores, devem fazer muito mais do que eu fiz. Ah, mas Tiago, como assim fazer mais do que Jesus fez? Queridos, Ele mesmo falou que nós podemos fazer mais do que Ele fez. Então nós podemos. E o que é que nós temos feito? Aí que fica a questão. Ele estava passando a responsabilidade, agora é com vocês. Eu confio e eu conto com vocês para fazerem. Mas o que nós estamos fazendo? E eu gostaria de contar uma história rápida. Se você pegar, acho que 2 vídeos atrás, pega aí um testemunho meu de como eu voltei para o Evangelho. Eu estava um pouco afastado. Foi uma reunião de jogadores de futebol. E eu disse no vídeo que eu não iria citar nomes até eu receber autorização para citar nomes. E um desses jogadores que estavam lá naquela época, que eram responsáveis pela organização daquela reunião, daquele culto, que é o Hernanes, ele me autorizou, eu perguntei para ele, ele disse que eu poderia falar o nome dele. Nós nos falamos até hoje pelo WhatsApp, hoje ele está jogando na Itália, na Juventus, então nós não temos tanto contato, mas pelo WhatsApp a gente se fala com frequência. E eu pedi essa autorização para ele e ele autorizou, então aí está o nome. Caso você queira tirar dúvida se eu não estou inventando, é o Hernanes. E eu queria contar uma história a respeito dele, do que aconteceu numa dessas reuniões. Na época, ele já era o camisa 10 do São Paulo, né, do time que eu torço. Ele já era bem conhecido, já era o craque do time, já estava com o nome assim, sendo cogitado para a seleção brasileira e tudo mais. Então ele já era um jogador bem conhecido. E na época eu estava afastado, mas a igreja que eu congregava na época, eu digo congregava porque eu não estava indo, hoje eu estou novamente, né? Hoje eu congrego no mesmo lugar, mas na época a igreja que eu ia, eu estava afastado, mas eu sabia que todo domingo tinha um local perto da igreja ali, que cuidava de adolescentes que sofreram abuso na infância, que não estavam mais com os pais, né? Eles sofreram abuso, violência, enfim, seja lá o que for, e não estavam com os pais mais. Então todo domingo, esse lugar que era próximo da igreja, eu sei que o pessoal da igreja buscava esses adolescentes, levava para o culto e no final do culto levava de volta, né? E aí eu lembro que na segunda vez que eu fui para essa reunião, eu falei, vou perguntar, ver se algum deles querem ir lá para ministrar
algo para esses adolescentes. Por mais que eu estivesse afastado, eu sabia que a palavra de Deus era importante, né? E principalmente para crianças assim, adolescentes que sofreram na infância, né? Eu falei, bom, eu vou tentar ver se algum deles que são atletas bem-sucedidos, né, na carreira, se eles podem ir lá contar um pouco da história deles para levar uma motivação para aqueles adolescentes a seguirem no caminho correto, a buscar os sonhos deles e também para ministrar a palavra de Deus. E na época o Hernanes era o meu ídolo, até hoje né? Muito mais depois que eu o conheci, mas o jogador que eu mais gostava do São Paulo era o Hernanes. E eu falei, bom, eu vou tentar falar com ele, né? Eu sei que ele vai ver esse vídeo e ele vai dar risada. Mas eu falei, bom, vou tentar falar com ele. Óbvio que ele não vai, eu pensei. Eu sei que ele não vai porque ele não me conhece, é a segunda vez que eu estou indo na reunião. Então, eu vou lá, vou falar com ele para ver se futuramente, depois que ele pegar confiança em mim, a gente se conhecer, ver se ele aceita ir lá, né? Isso era o que eu pensava. Mas para minha surpresa foi o contrário. Eu cheguei lá e eu fui falar com ele, me apresentei e aí eu falei, Hernanes, contei a história, será que você poderia ir lá um dia com esses adolescentes, levar uma palavra de motivação, contar a sua história, né, de como você se tornou jogador de futebol e ministrar algo lá, ministrar a palavra de Deus para eles, porque eles têm ido para a igreja, eles têm ouvido a palavra. E para minha surpresa a resposta dele foi, vamos, essa semana eu vou. E para minha surpresa maior ainda, ele falou para mim, olha, essa semana a gente está sem jogo, não teria jogo na quarta-feira, né, no meio da semana. E ele falou, então essa semana eu estou um pouco mais livre, a gente tem os treinos e aí a gente é liberado. Se você puder me buscar na quarta-feira, eu lembro até o dia, se você puder me buscar no treino na quarta-feira, eu vou com você e depois você me leva embora. E aquilo foi uma surpresa para mim, eu falei, rapaz, ele não só aceitou ir, né, num lugar que ele não conhece, como quer que eu mesmo busque. E isso para mim é uma demonstração do que é ser Jesus. Porque se você parar para pensar, naturalmente falando, ele não teria nenhum benefício com isso. Não iria aparecer na mídia, porque nós não convidamos a TV para acompanhar. Ele não iria aparecer na mídia, ninguém iria falar o nome dele, ninguém iria saber que ele fez isso. Então, naturalmente, ele não teria benefício. Mas é aí que está. Qual é a nossa motivação? A motivação dele era, eu vou levar o amor de Deus para aquelas crianças, independente se eu vou receber algo em troca ou não vou. Agora, espiritualmente, nós sabemos que no mundo espiritual, ele tem o galardão dele por causa disso. Deus se alegrou demais com isso. E eu sei que hoje ele está em lugares altos, jogando num time de ponta na Europa, na Juventus, porque ele tem sido um servo fiel, né? E eu sei que Deus está o coroando. Mas atitudes pequenas como essa mudaram a vida daqueles adolescentes, porque ele chegou lá, eu lembro que ele levou algumas bolinhas de futebol para dar de presente, e ele chegou lá e ele realmente agiu como Jesus, porque ele não tinha nada para receber em troca daqueles adolescentes, mas ele chegou lá, demonstrou amor, conversava com um por um, tirou fotos com todos e ministrou a palavra de Deus, levou uma palavra de motivação. Então, sabe, queridos, ele aproveitou quem ele era para poder levar a palavra de Deus. E isso é algo que Deus tem me despertado muito também. Eu não sou famoso, eu não sou uma pessoa assim de nome. Então, eu mesmo não poderia fazer isso. Eu não posso criar eventos, colocar o meu nome para atrair pessoas para ministrar a palavra de Deus. Pelo menos por enquanto. Eu não sei o que Deus vai fazer futuramente, mas eu não posso fazer isso. Mas existem tantas pessoas que poderiam atrair os outros. Thiago, mas eu vou usar meu nome para falar. Sim, qual é o problema disso? Eu sou testemunho de que vale a pena. Porque quando eu recebi o convite para ir para essa reunião dos jogadores, a pessoa que me convidou, ela falou assim, olha, tem uma reunião ali num salão de festas, não era nem numa igreja, era um salão de festas que eles alugavam ali na Pompeia. Tem uma reunião num salão de festas onde tem os jogadores do São Paulo que vão lá e do Palmeiras. Vai o Hernanes e vai tal, e citou os nomes. E quando eu tiver autorização, eu cito quem são os outros para você mesmo conferir que eu não estou inventando essa história. E ela me convidou para isso. E eu falei, eu vou porque eu sou São Paulino, eu quero conhecer os jogadores do meu time, até mesmo do Palmeiras. Né? Nunca conversei com nenhum jogador de futebol. E eu fui. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei lá, nenhum deles chegava lá, olha, eu sou o jogador de tal time, olha, eu sou o jogador do Palmeiras, jogador de São Paulo. Não, eles chegavam como pessoas comuns, se apresentavam como se eu não conhecesse.
muito prazer e ministrava a palavra de Deus, e nós tínhamos um momento de descontração lá. Eu lembro que nessa reunião tinha um momento de louvor, tinha um momento da ministração da palavra, e no final eles faziam um lanche lá para todo mundo, com salgados, refrigerante, e a gente tinha um período lá de conversa com eles, e eles não ficavam se gabando de quem eles eram, eles simplesmente estavam ali, sendo Jesus para as pessoas. Pessoas como eu não tinha nada para oferecer para eles. O que é que eu tinha para levar de benefício para eles? Nada. Mas mesmo assim eles conversavam com todo mundo, independente se era também jogador ou se era alguém que passava na rua e entrava, eles conversavam com todos. Por quê? Porque a motivação deles era: eu preciso mostrar quem é Jesus para essas pessoas. Então, sabe, queridos, eu percebo que o Espírito Santo está guiando esse vídeo para mandar um recado bem específico. Eu tenho a convicção de que esse vídeo vai chegar a pessoas importantes, para que elas também sejam despertadas sobre o que elas poderiam estar fazendo. Eu não estou falando que você tem que ser imprudente se você é alguém conhecido, que você tem que ser imprudente para ir com qualquer um, para qualquer lugar. Não é isso que eu estou falando. O Hernanes na época aceitou, eu creio que o Espírito Santo confirmou no coração dele que ele poderia ir, que seria algo seguro. Então seja guiado também a esse respeito. Mas ele demonstrou ali o amor de Deus. Independente se aqueles adolescentes, óbvio, ficaram felizes porque ia o jogador de São Paulo, não porque iria ser ministrada a palavra. Mas quando chegou lá, eles receberam tão forte o amor de Deus, tão forte a ministração, que eu vi a emoção nos olhos deles de falar: caramba, um cara assim conhecido veio até aqui só para falar comigo, só para trazer uma palavra para a minha vida. E eu tenho certeza que isso mudou a vida deles, como mudou a minha também. Foi uma experiência sensacional. E esses dias eu até mandei um áudio para ele, por Hernanes, agradecendo por ele estar disponível, dedicar toda segunda-feira dele para estar ali cuidando de mim, falando, ministrando a palavra. Você sabe que a vida de jogador é uma loucura, tá sempre viajando, mas toda segunda-feira eles estavam ali. Poderiam estar com a família em casa, mas não, estavam ali para atender pessoas como eu, que não teria nada para oferecer para eles, mas para trazer uma palavra de carinho, uma palavra de amor, a palavra de Deus, que foi que me trouxe de volta. E hoje eu estou aqui graças a eles. Claro, graças a Deus, foi Deus que motivou o coração deles, mas graças à obediência deles. Então você percebe como é importante nós obedecermos o que Deus deixou para nós. Jesus, ele deixou bem claro, queridos: tudo que eu faço vocês têm que fazer, e olha, tem muito mais para vocês fazerem, coisas ainda maiores vocês podem fazer. Eu estou indo embora, agora eu conto com vocês. E um outro exemplo fácil da gente entender, eu sei que eu cito o exemplo de jogadores porque eu gosto muito de futebol e eu consigo pegar alguns exemplos bons, mas esse recado não é só para jogadores, serve para qualquer, seja famoso da TV, seja, enfim, o que quer que você faça, onde quer que você esteja, em qual ramo, talvez você possa fazer muito mais por causa de quem você é. E é isso que eu quero despertar. Agora no final do ano, nós estamos agora em janeiro de 2017, e no final do ano o que mais nós vemos na TV? Aqueles jogos beneficentes, né, dos jogadores. Vai ter o jogo amigos de não sei quem com amigos de não sei quem. E você percebe como esses tipos de eventos, porque tal jogador vai estar lá, atrai as pessoas? Agora eu te pergunto, quantos eventos você tem visto sendo divulgados para ministrar a palavra de Deus? Não é tão fácil. Não digo que não acontecem, porque acontecem. Agora, quantos eventos mais poderiam estar acontecendo e sendo divulgados de forma mais intensa até, para ministrar a palavra de Deus? Você imagina? Eu posso citar o meu próprio exemplo. Eu não sou conhecido, não sou famoso. Se eu for em alguma igreja e falar: vai ter um culto que o Thiago Stark vai ministrar, as pessoas que me conhecem vão, pode ser que algumas outras também, mas não vai ter aquele impacto: o Thiago Stark, porque eu ainda não sou conhecido, eu não sei se vou ser também, não sei o que Deus vai fazer, né? Deus, ele faz tudo da maneira dele. Mas agora você imagina uma pessoa conhecida, seja jogador, seja cantor, seja ator, seja o que for, vai ter um culto onde essa tal pessoa vai ministrar a palavra. O impacto é outro, outras pessoas vão ser atingidas e vão ser atraídas para irem lá. E por mais que a motivação dela seja: eu quero ver essa pessoa, quando ela chegar lá, ela vai estar exposta à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Uma semente vai estar sendo plantada no coração dela. E assim como eu, aquela pessoa aos poucos
vai se firmando naquela palavra e pode ser que chegue a um lugar alto também em Deus. Pode ser que se firme. Agora, se ninguém fizer nada, como ouvirão se não há quem pregue? Não é isso que a Bíblia nos fala? Então a gente precisa estar atento a esse respeito. Quantas coisas mais nós poderíamos estar fazendo? Quem é você? Quem é você? Que tipo de coisa você poderia estar fazendo por causa de quem você é e não está fazendo? Então eu estou aqui para despertar. Eu percebo que o Espírito Santo ele quer nos despertar, quer dar um recado bem específico nesse vídeo. Amém, queridos? Então aproveite. Se Deus te deu um lugar de ponta, um lugar no topo assim, de ser conhecido, aproveite isso para o reino dele. Agradeça a Ele, seja grato a Ele, aproveitando tudo que Ele te deu para levar a palavra dele para as pessoas. Isso não é errado. Isso não é errado. Eu sou testemunha viva disso. Eu estou aqui por causa disso, por causa de pessoas que estavam disponíveis. Amém, querido? Então, eu queria contar essa história. Tenha sempre a motivação correta no seu coração. Eu não estou aqui querendo falar, ei, já que você é famoso, aproveita, que você vai ser mais conhecido. Não é isso que eu estou falando. Agora, use quem você conseguiu chegar a ser para poder levar a palavra de Deus. Tenha a motivação correta, que não seja você, mas que quando as pessoas vierem até você, elas possam ver o amor de Deus, ver Jesus em sua vida. Amém, queridos? Tem muita coisa que nós poderíamos estar fazendo. E eu não estou falando isso porque eu quero entrar no meio dos conhecidos. Não é isso. Talvez você assista esse vídeo vai chegar, eu tenho convicção disso, até pessoas que eu nem imagino. E talvez você nem saiba quem sou eu, nem vá saber quem sou eu. A minha intenção é que você, aí onde você estiver, se motive e fale, aí, eu vou começar a fazer mesmo. Eu vou começar a me movimentar, vou ser o que Jesus quer que eu seja. Faça a sua parte, independente se eu vou participar ou não. O meu interesse é que você se motive, onde quer que você esteja, a sair do seu lugar e começar a ser realmente quem Deus quer que você seja. Amém? Não fique satisfeito, hoje eu orei com uma pessoa, a pessoa veio até mim, eu orei com ela. Uhul! Glória a Deus por isso, querido. Mas sabe, tem muito mais. Mesmo se você não for conhecido, talvez você conheça alguém que poderia atrair muitas pessoas. Aproveite também, converse com essa pessoa. Faça algum evento que vá atrair pessoas, e quando as pessoas chegarem, falem do amor de Deus. Não fique falando de você, fale do amor de Deus, fale da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer, tem muito mais. Eu tenho plena convicção, eu creio que o ano de 2017 vai ser um ano de muito poder de Deus se movendo aqui no Brasil e no mundo todo. Eu creio que a Igreja de Cristo vai se levantar indignada mesmo de, eu não posso ficar parado, eu preciso me movimentar. E eu creio que sinais, prodígios e maravilhas nos acompanharão, assim como a palavra nos garante. Onde quer que nós formos, em qualquer evento que nós realizarmos, o poder de Deus vai estar disponível para confirmar a palavra. Deus é maior interessado nisso, queridos. Pode ter a convicção de que Ele vai pegar junto com você. Amém? Então, é isso que eu queria falar. Eu espero que você se motive. E quando você desligar esse vídeo, você pense, rapaz, eu não estou fazendo nada. Tem muita coisa a mais que eu poderia estar fazendo e eu vou começar a fazer. Não tenha vergonha, querido. Se você é alguém importante, alguém conhecido, não tenha vergonha de atrair as pessoas inicialmente pelo seu nome. Mas quando elas chegarem, fale de Jesus. Mostre Jesus para elas. Não tenha vergonha, isso não é errado. Eu sou prova viva disso. Graças a Deus, eu estou aqui hoje agindo em quem Deus quer que eu seja. Porque existiram pessoas que não aceitavam ficar em casa, eu sou famoso e pronto. Não, elas iam lá, fizeram a parte delas, dedicaram a vidas a pessoas desconhecidas como eu, para que eu pudesse estar onde estou hoje. Muitos deles eu nem falei mais, eles nem têm a convicção de que eu estou hoje gravando vídeos ministrando a palavra de Deus também. Eles nem devem saber disso. Mas sabe, queridos, eu tenho a convicção que dentro deles isso não importa. Eles estão lá sabendo que eles fizeram a parte deles e Deus é quem está galardoando. Amém? Então faça a sua parte também, onde quer que você esteja, seja em que área você convive, com que pessoas você convive. Saiba que Deus, Ele pode te dar um plano. Olhe e fala, Deus, me dê uma estratégia, o que eu posso fazer mais para atrair pessoas? Espírito Santo, me ajuda, eu preciso de ideias para que eu possa fazer muito mais para você. Eu tenho certeza que ideias vão brotar no seu coração para que você possa levar Deus, levar Jesus até as pessoas. Ok? Então era isso que eu queria compartilhar hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau.